Olá, tudo bem? Meu nome é Gerson Vargas, eu sou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu estou aproveitando mais uma vez, esse título aí, desse trailer que está no YouTube, que se chama A Inocência dos Muçulmanos, e estou fazendo um outro vídeo com mais ou menos essa temática, só que hoje eu vou falar da inocência dos ateus. Por que eu faço isso? Saiu uma pesquisa há pouco tempo atrás, eu vi que o grupo que causa a maior rejeição na população brasileira, e até talvez mundial, é dos ateus. As pessoas acham, têm a ideia de que a pessoa que é ateia, um ateu, por ele não crer em Deus e não crer no mundo espiritual, que ele é um anômalo, uma aberração da natureza. Inclusive teve algum tempo atrás aí naquele programa Cidade Alerta da Atena, aquele programa cultural, com muita coisa inteligente, muito debate inteligente, muita coisa boa para você ver, aquele programa, quando você vê, você termina de ver aquele programa, você sente nas nuvens de tanta coisa boa que passa ali, né? Então um cara tinha matado uma mulher, e aí o Datena falou que isso era coisa de gente sem Deus no coração. E aí de gente sem Deus no coração acabou sendo uma coisa de ateu, e que os ateus são o diabo. E fez uma pesquisa, e todo mundo ligou dizendo que o ateu realmente era uma coisa do diabo. Olha, eu já fui evangélico, já fiz muita visita ao hospital, bem menos, mas fiz também a presídio e a clínicas, hospícios, que antigamente era chamado de hospício, manicômio. E olha, eu vou dizer uma coisa, eu não vou nem falar de mim, vou falar de outros amigos meus que visitaram muito presídio. Nunca me falaram que havia um ateu lá dentro. Se você for num presídio hoje em dia, você vai ver um forte número, um grande número de evangélicos, depois de católicos, espíritas, e talvez tenha 1, 2, 3, 5 ateus. Em clínicas psiquiátricas, que eu mesmo visitei bastante, eu nunca encontrei um ateu. Nunca, 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 nunca. Só religiosos. Então, se você fizer uma pesquisa, não precisa confiar no que eu estou te falando, se você mesmo quiser ir a presídios e fazer uma pesquisa ou a clínicas psiquiátricas, eu te garanto que você vai chegar à mesma conclusão que eu. Quase você não vai ver ateu, praticamente não tem, e 90 e tantos % são de religiosos. E eu reparei também aqui no YouTube, que tem muitos canais ateus, e até eu sou inscrito em alguns, porque eu gosto do que os caras falam, eles falam com consciência, são bons naquilo que falam, têm argumentos sólidos. Você vai ver também que existe quase que uma campanha, não existe uma campanha mesmo de religiosos que ficam negativando os vídeos para derrubar, para que os vídeos não ficarem na internet, e outros que nos seus comentários são muito ofensivos aos ateus. O cara escreve lá que o ateu vai para o inferno, que o ateu é do diabo, que o ateu, quando você está no avião, o avião cai, ele fica chamando por Deus, que o cara que é ateu vai ter câncer, vai ter problema cardíaco, vai ter tudo. Olha, o pior que você possa imaginar que pode acontecer a um ser humano, essas pessoas que se dizem religiosas, a maioria delas que eu vejo aqui, pelo menos no Brasil, no YouTube, se dizem cristãs e amaldiçoam o cara que é ateu. E eu sou contrário a isso. Primeiro o seguinte, quando você critica e tenta derrubar o vídeo de um ateu, e você quer que o cara deixe de ser ateu na marra, na porrada, eu quero dizer que você está jogando contra você. Porque hoje, graças a Deus, no Brasil e no mundo ocidental, tirando um ou outro país aí, você tem liberdade, você tem democracia. Isso significa que eu posso crer no que eu quero e que você pode crer no que você quer. E quando você tenta impedir que alguém creia em algo diferente do que você crê, ou tenha o direito de não crer em nada, você está dando um tiro no pé. Porque talvez isso vire uma norma, e você que hoje está criticando e quer que essa pessoa não creia no que ela crê, você um dia também pode estar sendo vítima disso. Alguém pode começar a fazer campanha para derrubar seus vídeos, alguém pode impor que a sua crença é errada e te faça, e queira na marra, por lei, por violência, te obrigar a crer diferente. Eu já citei no outro vídeo que em países islâmicos, um islâmico não pode se converter a outra religião, porque ele é condenado à morte. É isso que você quer aqui no Brasil? É isso que você quer no seu país? E se você que é católico, um dia for obrigado por lei ou na porrada a se tornar mórmon? E se você que é mórmon for obrigado a se tornar testemunho de Jeová? E se você que é testemunho de Jeová for obrigado a se tornar evangélico, e você que é evangélico é obrigado a se tornar de candomblé, você vai aceitar? Você vai gostar? Não vai, né? Então vamos pensar um pouco se faz sentido
Primeiro, a campanha contra os ateus. Segundo, achar que ateu é um bicho do diabo. Quando eu já te falei disso, vai você pesquisar nos presídios e manicômios para ver se são os ateus que estão lá dentro. Não são. São os religiosos. Terceiro, gente, eu acho o seguinte: todo mundo tem liberdade de pensar o que quiser, o que não quiser. Eu creio em Deus, mas por uma experiência pessoal. Se você que é ateu está me ouvindo, claro que você sabe, né? Que eu estou falando isso para religiosos. Claro que você sabe que a minha experiência pessoal não é prova, não pode ser posto na mesa como uma prova de existência de Deus. Se você estuda um pouco de ciência, se você tem conhecimento e sabe o que é uma prova científica, olha, não tem como provar cientificamente que Deus existe. Você pode rebater os argumentos ateístas contra a existência de Deus, que eles dizem que Deus não existe por tal prova. Você pode questionar isso. Mas a verdade é que nós que cremos em Deus não temos uma prova sólida e científica da existência de Deus. Prova científica. Então é preciso entender isso e compreender. Por outro lado, há de se entender também que os ateus... Você tem vários grupos de ateus como grupos de religiosos. Tem o cara que é ateu, porque está na moda, ele viu que vídeo ateu no YouTube faz sucesso. Então ele só fica repetindo o que os outros falam, mas ele mesmo não tem conhecimento de base sobre aquilo que ele fala. Tem os ateus que se revoltaram contra a religião, inclusive contra o que a gente vê no islamismo, né? Nos radicais islâmicos hoje em dia, como que a gente vê também nos radicais católicos, os radicais evangélicos. Tem um ateu que é ateu porque vê a sacanagem, né? A falta de moral, de ética, que muito líder religioso tem. E aquilo revolta o cara, ele fala, pô, esse cara se diz que é de Deus e é um lixo. Eu não concordo com isso, a gente tem que respeitar isso. E é o ateu que se revoltou e se decepcionou com Deus. Então eu acho que esse ateu ele vai resolver o problema dele com Deus. Se ele se revoltou com Deus, é Deus que deve resolver o problema dele, não eu. Né? Então a gente tem que respeitar isso, a gente tem que entender isso. A gente tem que ver também que o ateísmo é um movimento contra os excessos e a ignorância religiosa que existe. Desse ponto de vista, ele é válido e produz bons resultados, porque faz com que algumas pessoas ponderem, racionalizem e enxerguem a sua loucura. Tá cheio de religioso aí doido. Por outro lado, também, tem religioso aí criticando a ciência, mas olha, quando eu sou um sacerdote, eu acredito no mundo espiritual e eu tenho experiências reais quanto a isso. Mas eu também vou a médico. E quando eu vou ao médico, eu não quero que ele ponha a cabeça na minha mão, não quero que ele ponha a mão na minha cabeça para fazer uma oração. Eu quero que ele me dê um diagnóstico. E se ele disser, meu amigo, tenha fé, eu vou falar, o negócio pegou. Esse negócio deve ser mais sério do que eu pensava. E eu acredito em cura espiritual e já fui alvo de cura espiritual. E eu não nego isso. Mas eu sei que há limites e há coisas que acontecem e coisas que uma hora acontecem e outra hora não acontecem. Eu tenho consciência disso. E eu não deixo de buscar a cura espiritual para os meus problemas e quando eu não consigo, eu vou ao médico. Tá? Então eu tenho consciência, eu tenho bom senso. Por outro lado, eu quero falar aqui com os ateus que são lúcidos, com os ateus que têm bom embasamento teórico, que têm consciência. Eu noto que algumas vezes, e aí eu não vou falar de Deus, eu vou falar da possibilidade de uma transcendência, já que eu não tenho provas científicas de Deus, mas sim, há fenômenos, que vou colocar aqui com o nome de paranormais, que hoje estão estudados, que hoje estão comprovados, e quando você toca com alguns ateus sobre esse assunto, eles fogem e não querem dar valor, ou dizem, mas isso aí é bobagem, não está bem feita a pesquisa. Eu vou botar aqui na descrição do vídeo um link, se eu não me engano, é da PUC, ou de alguma coisa ligada à PUC, de parapsicólogos que investigam de forma consistente esses fenômenos e que apresentam provas reais que eles existem, que acontecem. Eu vou botar também aqui o link de quando o Dr. Amit Goswami esteve no Brasil, no programa Roda Viva. Ele deu uma entrevista espetacular, muito bem embasada. Ele é um físico, ele foi professor, se eu não me engano, bom, não vou falar aqui que eu não estou lembrado qual a faculdade, mas é uma faculdade americana conceituada. E o cara dá um papo muito bem dado. Né? Outro problema que ocorre com os ateus é quando a gente fala do problema da consciência. Né? Os ateus e cientistas materialistas dizem que a consciência é um epifenômeno, um fenômeno resultante da matéria aqui no cérebro. Então, a consciência nada mais é do que um fenômeno da matéria.
Porém, existem alguns estudos, algumas coisas que apontam para que talvez não seja isso. E eu estou botando aqui só talvez, porque eu não vou ser radical. Convém se analisar, estudar, buscar e chegar a uma conclusão. Mas existem estudos como esse. Por exemplo, você põe duas pessoas para meditar juntas, esses estudos foram feitos, se eu não me engano, no México, e depois foram replicados na Inglaterra com os mesmos resultados. As duas pessoas meditam juntas. Depois elas são separadas, ficam longe, distantes. Depois, com um aparelho de eletroencefalograma em cada uma pessoa fica aqui olhando para uma tela, de repente pisca um flash. E depois vai se examinar através do eletroencefalograma se aquela pessoa que estava aqui conseguiu passar alguma coisa, o que ocorreu com ela quando estourou aquele flash, para a mente da outra pessoa que está à distância. E foram feitas a pesquisa e a análise, concluiu que sim, que a mente dessa pessoa que está aqui, que viu o flash, causou algum impacto naquele exato momento na outra mente que estava à distância. Existe também uma pesquisa feita, pega-se plantas, faz pequenos furos nela, coloca numa câmara totalmente escura e com uma câmera ultrassensível à luminosidade, naquele ambiente 100% escuro, é analisado. Aí pede-se a pessoas que estão ao redor do mundo, em outro local, que mentalizem aquela planta e mentalizem que onde tem aqueles buracos que foram feitos na planta, que aquilo ali começa a emitir luz, naquele momento. E o que acontece? A câmera que está naquela câmara escura pega a luz surgindo daqueles buracos naquele momento em que a experiência está sendo feita. Então existe sim fenômenos paranormais. Existe a questão, por exemplo, do emaranhamento em mecânica quântica. Duas partículas que estavam juntas são afastadas quilômetros de distância. E quando se mexe com essa pequena partícula que está aqui, automaticamente, instantaneamente, o que é impossível só através da materialidade, só através da explicação físicas convencionais, essa outra partícula reage instantaneamente, quer dizer, mais rápido que a velocidade da luz. Isso aí foi até chamado de efeito fantasmagórico. E para você ter uma ideia do que isso significa, esse efeito foi primeiramente pressuposto por Einstein através de equações matemáticas. E ele queria dizer, olha, se a mecânica quântica foi isso mesmo que a gente está vendo hoje, então quando se fizer isso aqui, se mexer nessa partícula, essa também teria que mexer. E ele dizia, isso é absurdo, é uma loucura, tem alguma coisa errada. Acontece que isso acabou sendo provado, através de experimentos, e até um dos caras que participou desse experimento, era um cara que está fazendo seu PhD, não lembro o nome dele agora, me perdoe, e ele queria fazer um experimento bem embasado, científico, para provar que isso não ocorreria e mostrar que Einstein tinha razão, que a mecânica quântica tinha falhas. E ele, para decepção dele, acabou provando que tinha razão. Então existe alguma coisa além da matéria, além daquilo que nós entendemos sobre a matéria. Existe uma transcendência. Tá? Isso eu estou falando num nível muito básico, muito, primário. Porque eu não estou querendo dizer aqui que com isso se prova Deus, não se prova. Mas existem algumas coisas. Bom, se você quiser saber mais um pouquinho sobre isso, eu aconselho a ler esse livro aqui, ó, O Fim do Materialismo. Não sei se está dando para pegar bem aí o autor, tudinho, a editora, tá legal? E tem outro livro muito legal que fala sobre esses experimentos científicos. É esse aqui, ó, O Experimento da Intenção. Espero que você leia, que você pesquise, que você veja. Eu vou botar aqui também na descrição do vídeo o site que eu falei, se eu acho que é da PUC, se eu não for, vocês me perdoem. E para os cristãos, para os religiosos, sugiro que leia esse livro aqui, é super fininho, é rápido de ler. É um dos caras mais incríveis que eu conheço na área de mitologia, Joseph Campbell. Está aqui, a editora Madras. Dá uma analisada, tá? Esse livro aqui é até bom para quem viu aquele documentário Zeitgeist, eu acho que é assim que se fala, que na verdade é uma falácia, é uma bobagem, fala muita besteira, mas esse livro, que é um livro sério, ele aborda essa questão das mitologias que estão inseridas também dentro da mitologia cristã de uma maneira legal. Dá uma olhada, pensa a respeito, reflete, abre a cabeça e vamos caminhando. Tá legal? Se você quiser falar comigo, deixa um comentário aqui, ou me manda um e-mail, Ordem de Melquisedeque, o final é com k, @gmail.com. E a gente vai conversando e vai falando. Obrigado, valeu, até a próxima, tchau.